Oi, hoje eu vim trazer uma ideia para vocês, para a gente já começar a preparar a nossa mente, para a gente abordar um assunto que é extremamente temido por todos os alunos. Não vou revelar ainda, vou ficar que nem o João Kleber, para. Mas se prepara, se liga nessa ideia que ela já vai abrir a sua mente. Como é que vai funcionar? A gente vai começar a analisar um caso que eu inventei aqui na minha mente, que é o seguinte: ele vai estar relacionado com um desafio que eu coloquei lá no Instagram e ele vai funcionar assim. A gente tem dois lados, certo? Que eu tô sempre chamando de lado A e de lado B. Você pode pensar que você tem lá o Zequinha e o João. Enfim, a gente tem dois lados separados. E eu quero tratar de uma quantidade de esferas ou bolas coloridas, sendo que o lado A e o lado B sempre devem ter a mesma quantidade de bolinhas da mesma cor, ou seja, se o lado A recebeu duas bolinhas roxas, o lado B também tem que ter duas bolinhas roxas. Se ele tem três verdes do lado de cá também. Mas aí como é que a gente vai fazer isso? Eu vou analisar vários casos e aí a gente já vai pensando aí como que isso pode ajudar a gente em química. Então se liga só. Então eu preparei aqui um primeiro cenário, que é o seguinte: o lado A, deixa eu identificar aqui o lado A. Então eu tenho aqui o lado A e aqui o lado B. O lado A, ele recebeu uma esfera roxa e uma esfera vermelha. Então, para que a gente tenha os dois lados iguais, a gente vai precisar que o lado B tenha uma esfera roxa e uma esfera vermelha. E você fala para mim: nossa, que coisa mais bocó! Mas segura que eu vou complicar. Aí, o que a gente vai fazer? Vamos no segundo cenário. Então, do lado A, o que eu tenho? Então, eu tenho uma esfera roxa. E aí agora, eu tenho duas esferas vermelhas, mas elas estão dentro de uma caixa. E essa caixa, ela é fechada, eu não consigo abri-la, certo? E no lado B, o que eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6 esferas vermelhas e 3 esferas roxas. Então, para que o lado A e o lado B tenham as mesmas quantidades de esferas roxas e vermelhas, o que eu posso fazer? Eu posso pegar mais 3 esferas roxas aqui do lado A, então eu passo a ter 3 esferas roxas no lado A e 3 esferas roxas do lado B. E para que a quantidade de esferas vermelhas fiquem iguais, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que comprar 3 caixas que tem duas bolas ou esferas vermelhas lá dentro. Então eu vou precisar também de comprar 3 caixas dessa daqui. Suave? Beleza. Agora, no cenário 3, o que eu tenho? Eu tenho que o lado A tem uma caixa que tem uma esfera vermelha e 2 esferas cinzas. E o lado B tem 2 caixas, sendo que a primeira tem 2 esferas vermelhas e 2 esferas cinzas. Se eu quero ter 2 esferas vermelhas, que nem o lado B possui, eu vou ter que dobrar a quantidade de caixas que eu tenho aqui do lado A. Então, eu posso pensar que eu vou ter duas caixas dessa daqui. Só que na hora que eu faço isso, o que está acontecendo com a quantidade de esferas cinzas? Agora, ao invés de 2, eu tenho 4. Opa! Então, agora, para que o lado B fique com essa quantidade de 4 esferas cinzas, eu preciso, então, ter 2 caixas desse tipo. Então, eu vou precisar comprar 2 caixas do lado A e 2 caixas de esferas cinzas do lado B. Então, vamos contabilizar aqui. Então, eu fiquei com 2 esferas vermelhas do lado A, 2 esferas vermelhas do lado B. Comparando agora a cinza. Do lado A, eu tenho 2 caixas que contêm 2 esferas cinzas, então eu vou ter 1, 2, 3, 4 esferas. E do lado B, eu tenho 2 caixas que contêm 2 esferas cinzas, então eu vou ter 1, 2,
3, 4. Tranquilo, suave, bem lindo. Cenário 4. Agora no cenário 4, eu vou ter o seguinte. Eu tenho aqui, do lado A, essa caixa do primeiro tipo, que tem uma esfera roxa e 4 esferas cinzas. E essa outra caixa aqui, que tem 2 esferas vermelhas. E do lado B, eu tenho uma caixa que tem uma esfera roxa e 2 esferas vermelhas. E uma quarta caixa que tem 2 esferas cinzas e uma esfera vermelha. Aí, o que eu vou pensar, né? Eu posso abrir a caixa e reorganizar. Não, a regra da parada aqui é não abrir as caixas. Eu vou ter que pensar quantas caixas de cada que eu vou ter que ter para que eu tenha um número de esferas iguais. Então, olhando o que a gente tem aqui agora, eu já posso afirmar que o número de esferas roxas tá igual. Eu tenho uma do lado A, aqui na caixa de cima, e uma do lado B, aqui também na caixa de cima do lado B. Aí, eu vou pensar o seguinte. Eu tenho 4 esferas cinzas aqui na caixa de cima do lado A. E aqui do lado B, eu apenas tenho 2. Então eu posso comprar 2 caixas dessa daqui. Então vou anotar até aqui embaixo. Eu já tenho a esfera roxa, eu tenho uma do lado A e uma do lado B. E a esfera cinza, eu tenho 1, 2, 3, 4 do lado A. E agora, já que eu comprei 2 caixas aqui do lado B, eu vou ter 1, 2, 3, 4. Ótimo! Só que aí agora a gente tem esse tanto de esfera vermelha, né? Vamos pensar. Aqui a gente já definiu que a gente vai precisar de uma caixa dessa e uma dessa daqui, para a gente manter as esferas roxas na mesma quantidade. Aí, o que a gente pode fazer então? Eu posso verificar quantas esferas vermelhas que eu tô tendo aqui. Então eu tenho 2 aqui na caixa de cima e 2 também aqui na caixa de baixo, porque eu comprei 2. Então eu vou ter 1, 2, 3, 4 esferas. Então, para que eu tenha 4 esferas do lado de cá, eu vou comprar 2 caixas. Então, eu vou ter 1, 2, 3, 4 esferas. Se não quiser pensar com esfera, gente, pensa com bumbum, que é mais gostoso. Vamos então de desafio. Então, no desafio, a gente tem 4 tipos de caixa. E é o mesmo esquema, né? Tem que deixar as quantidades de esferas iguais no lado A e no lado B. Então, vamos analisar aqui a esfera roxa, porque ela só tem em 2 tipos de caixa, a caixa 1 e a caixa 3. Então, do lado A, eu tenho 2 esferas roxas. E do lado B, eu só tenho uma. Então, eu posso comprar 2 caixas do tipo 3, da caixa 3. Aí eu passo a ter 2 esferas roxas. Yes, sucesso! Aí eu venho aqui e vejo que eu tenho as esferas cinzas, que eu vou ter somente na caixa 1 e na caixa 4. Então é mais fácil de eu igualar essas duas aqui. Na caixa 1 eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6. E na caixa 4 eu só tenho 2, então eu posso comprar 3 caixas do tipo 4. Então eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ótimo, sucesso! Então, como eu já comprei 2 caixas do tipo 3 e 3 caixas do tipo 4 aqui do lado B, eu defini a quantidade de esferas vermelhas. Então, aqui eu vou ter 2 vezes da caixa 3, que tem 2. Então, eu vou ter 1, 2, 3, 4, mais 3 vezes o que tem aqui na caixa 4. Então, eu vou ter mais 1, 2, 3 esferas. No total, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora a gente entrou num mato sem cachorro, porque olha só, eu tenho 7 esferas aqui do lado B. E do lado A, eu só consigo obter esferas vermelhas da caixa 2,
que vem 2. Então eu não consigo comprar, por exemplo, 3 caixas e meia, né? Para eu conseguir 7. O que eu posso fazer então? Eu posso aumentar as quantidades de todas as outras caixas que eu já tinha comprado. Se aqui do lado B eu tenho 7 esferas vermelhas e do lado A eu só consigo comprar os pares, eu vou transformar esse 7 aqui num número par. Então eu vou multiplicar ele por 2. Para eu fazer isso, então, eu vou multiplicar o tanto que eu tenho aqui na caixa 3. Então eu vou dobrar essa quantidade e vou dobrar essa quantidade. Então eu passo a ter 4 vezes a caixa 3. E aí eu já mexi com todo mundo, né? Já mexi com as esferas roxas, as vermelhas e as cinzas. E eu vou ter 6 caixas do tipo 4. Aí vamos recontar. Então, de esfera roxa eu tinha 2, né? Mas como agora eu dobrei essa quantidade, eu passo a ter 4. E de esfera cinza eu tinha 6, agora eu tenho 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E de esferas vermelhas, então eu passei a ter 1, 2, 3, 4, 17. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Beleza. Que aí eu tenho 4 vezes 2 aqui em cima. 8 com mais 6, 14. Fechou. Agora eu posso pensar o que eu vou fazer aqui do lado A. Então, de esfera roxa, eu tenho 4 unidades aqui do lado B. Para que eu tenha 4 unidades do lado A, eu vou comprar 2 caixas do tipo 1. Então, eu passo a ter 4 esferas do lado A. Sucesso! Só que aí na hora que eu fiz isso, eu aumentei a quantidade de esferas cinzas. Aumentei para quanto? Aqui dentro da caixa 1 eu tenho 6. Eu comprei 2, então eu vou ter 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12. Quanto que a gente tinha aqui do lado B? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, fechou aqui esfera cinza. E agora, por último, a derradeira, né? Esferas vermelhas. Aqui a gente tem 14 esferas vermelhas. Para eu ter 14 esferas vermelhas do lado A, eu vou ter que comprar então 7 caixas. Que aí eu vou ter 7 vezes 2, 14. Fechado? Então, das quantidades, eu vou comprar 2 caixas do tipo 1, vou comprar 7 caixas do tipo 2, 4 caixas do tipo 3 e 6 caixas do tipo 4. Agora, qual que é o grande lance de fazer esse desafio? Tudo isso que a gente fez a partir do caso 3 é balanceamento químico. Vou mostrar para você. Olha só, vamos voltar nos casos. Vamos lá. O que eu tô chamando de lado A? O que eu tô chamando de lado B? Prepara. Lado A são os nossos reagentes. E lado B são os nossos produtos. Então, essa nossa barreirinha aqui é a nossa seta de reação. Aí, vamos analisar o que tem dentro dessa caixa aqui, da primeira caixa do lado A. Eu tenho uma esfera vermelha e 2 esferas cinzas. Na verdade, essa foi uma representação que eu fiz da água, que eu tenho 2 esferas cinzas e uma esfera vermelha. Pegou? E isso tudo que está sendo representado aqui, a fórmula da água, está dentro da minha caixa. E lá nos produtos, o que eu tenho? 2 esferas vermelhas dentro de uma caixa, que é o gás oxigênio. E por último, eu tenho uma terceira caixa que tem lá 2 esferas cinzas dentro de uma caixa. E aí, quando eu fiz essa contabilização de quantas caixas que eu ia precisar, eu fiz o balanceamento da equação. Então, nosso trabalho aqui ficou meio marmota, né? Ficou emboladinho.
mais 20 e 2. No caso 4, é o mesmo esquema. Lado A, a gente tem os reagentes e do lado B, a gente tem os produtos. Na caixa de cima, do lado A, eu tenho uma esfera roxa. E tenho mais 4 esferas cinzas. Todas elas dentro de uma caixinha. Tenho também do lado A outra caixa que contém 2 esferas vermelhas. E estão dentro de uma caixinha. E do lado B, eu tenho uma caixinha que tem uma esfera roxa e 2 esferas vermelhas dentro de uma caixinha, mais a última caixinha que eu tenho, 2 esferas cinzas, mais uma esfera vermelha dentro da caixinha. E aí a gente contabilizou quantas de cada caixinha que a gente vai precisar para que a gente tenha o mesmo número de esferas. Então a gente viu que a gente vai precisar de uma caixa do tipo 1, 2 do tipo 2, uma do tipo 3 e 2 do tipo 4. Nossa, eu ficou meio marmota isso aqui, né? Então, analisando aqui o nosso desafio, na caixa número 1 a gente tem 2 esferas roxas. Então eu vou colocar aqui 2 esferas roxas e 6 esferas cinzas. Já na caixa 2, o que a gente tem? 2 esferas vermelhas. E do lado B, eu tenho na caixa 3 uma esfera roxa e 2 esferas vermelhas. E na caixa 4, 2 esferas cinzas e uma esfera vermelha. E temos aqui as quantidades de cada caixa para que a gente chegue nas quantidades iguais de esferas coloridas. Na verdade, a gente só fez o balanceamento desta equação. Gente, eu inventei esse negócio ontem à noite. Então esse método aqui também, vamos pôr aqui uma marca registrada. Eu adorei esse método, eu nunca vi uma explicação desse tipo. E foi realmente aquela iluminação da noite, sabe? Quando tá quase dormindo, aí você pensa num trem e achei muito legal. Aí eu vim compartilhar com vocês. Então, esse vídeo ele foi feito para você que está aprendendo balanceamento químico ou tem dificuldade, para você começar a pensar de uma outra forma como que a gente procede num balanceamento químico. Esse método que foi apresentado é um método de tentativa, tranquilo? Eu espero que você tenha gostado. Se você achou essa tática legal, compartilhe com seus amigos, deixe seu like e a gente se vê no próximo vídeo.